Gente, vocês não têm noção da gambiarra que eu fiz para poder gravar esse vídeo para vocês. Meu tripé acabou de quebrar, aí eu tive que dar aquela improvisada que vocês devem imaginar. Então, gente, eu fiquei sumida do YouTube, confesso. Falei que ia produzir vídeos toda semana, 2 vezes por semana, mas eu confesso que eu estava muito desanimada. Por quê? Porque o YouTube cobra uma alta produção, uma alta edição. E eu estava naquele dilema de que feito é melhor do que perfeito. Mas os meus telespectadores, vocês, meus amados, queridos amigos daqui, estavam reclamando da qualidade. E com razão. Às vezes o áudio ficava péssimo, às vezes a imagem ficava embaçada, enfim. Então eu gravei vários vídeos, muitos muito bons, e tive que tirar vários do ar, justamente por essa razão da qualidade. Mas meu último vídeo, só de ter melhorado o áudio, o retorno foi muito bacana de vocês gostaram muito. E foi o que eu falei, a minha intenção inicial no YouTube é justamente isso, vir para cá conversar com vocês, falar de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu passei, trazer isso de experiência. Planejei alguns quadros também, tipo as duas faces da história, e falar sobre o que é ensinado na faculdade e o que é a história de verdade. Cheguei a fazer um episódio, que também não tá no ar, sobre o meu TCC, que estava muito bacana, mas pela questão da qualidade mesmo, ele não conseguiu ir ao ar. E hoje, que era o motivo a razão, né, o tema do vídeo passado, mas acabou virando outra coisa. Hoje, gente, eu tô meio resfriada, né? Então, tô melhorando resfriada. Então, parece que eu tô com pigarro, sabe? Eu tô. Isso deve ser muito chato pra quem tá me ouvindo. Mas hoje, eu vou fazer justamente o que seria o tema do outro vídeo, que é contar pra vocês como era o meu dia a dia na Universidade Federal sendo conservadora. Tentando andar pra frente do outro vídeo, que eu conto quando eu passei pra faculdade, quando eu comecei a ir presencialmente. Eu estava na espiral do silêncio. O que é espiral do silêncio? E é isso que eu sempre, como eu falei, eu vou abrindo parênteses para conversar com vocês. O que é a espiral do silêncio? É justamente algo que não deveria existir se existisse pluralidade de ideias na faculdade e democracia, entende? Se você fosse livre para expressar sua opinião, para ser exatamente quem você é, como uma pessoa que é da Universidade Federal e entra lá com a blusa do Che Guevara, e nada acontece com ela, pelo contrário, ela é ovacionada por isso, deveria acontecer com os conservadores que usam uma blusa do Trump, de um político que eles gostam, mas não é assim que funciona na faculdade. Como na faculdade existe a hegemonia de um pensamento, que é do pensamento comunista, socialista, progressista, todas as alas da esquerda, quem pensa diferente desse espectro, ou seja, eu, que era conservadora, que sou conservadora, fica na espiral de silêncio, que é basicamente uma espiral ideológica do silêncio, onde você não se sente num ambiente, como eu falei, livre, democrático, para poder expressar sua opinião. Então era lá que eu me localizava. Eu tinha minha opinião, minhas convicções, meus valores, meus princípios 100% fortes, mas eu não podia expressar eles dentro daquele ambiente porque ia acontecer o que aconteceu comigo, que foi perseguição, retaliação, e talvez eu nem conseguisse me graduar se eu ficasse lá batendo de frente. Eu acho que eu falei no outro vídeo, e eu sempre vou martelar isso em todos, a questão do resgate das universidades. Elas estão assim. Elas não são assim. A gente tem que entender uma coisa entre ser e estar. Porque a gente fica assim, as faculdades são todas perdidas. Não, elas estão perdidas. Mas como no mundo, há 100 anos atrás, era completamente comum e aceito e completamente realmente nem comum só é aceito, mas assim, quase todo mundo praticava a castidade, e hoje em dia quem pratica é tido como ET, como retrógrado, como religioso, como crente, enfim. É a mesma coisa as universidades. Elas estão perdidas, mas elas nem sempre foram. E depende de nós, dentro do nosso campo de atuação, poder resgatar isso novamente. E é justamente essa a intenção de todo vídeo meu. Eu estava na espiral de silêncio. Eu não acho que quem está na espiral de silêncio se omita, seja conivente. Eu acho que quem está na espiral de silêncio é estrategista. Por quê? Porque para a gente sobreviver num ambiente onde não é democrático, onde não é
livre, você tem que pensar em estratégias. E para isso você tem que fortalecer a sua mente, sempre. Porque você está num ambiente onde tudo te reduz à loucura, ao devaneio, onde você pisa lá dentro e as pessoas, como eu falei, ovacionam ditadores como Che Guevara, como Stalin, e falam mal de pessoas que lutaram pela liberdade, e falam mal de países onde são 100% livres, como os Estados Unidos, e ovacionam ditaduras como Cuba, Coreia do Norte, China, enfim. Você estar naquele ambiente e não se render a esse pensamento, estar naquele ambiente, continuar achando errado crianças trocarem de gênero, estar naquele ambiente, continuar achando errado o uso do pronome neutro, estar naquele ambiente e entender que a luta identitária das minorias é tudo uma mentira, é tudo uma questão de manobra política, é uma ferramenta usada, você tem que ter muita clareza, você tem que ter uma mente muito forte, você tem que ter seus ideais muito firmes para você poder dividir as duas coisas. Porque é como se fosse literalmente um paradoxo, coisas antagônicas entre a verdade e a mentira. E você tem que ter na sua cabeça o que é a verdade muito bem fundamentada e entender o que eles contam é mentira. E você não precisa expressar raiva, ódio, indignação às vezes sim, porque as coisas são muito absurdas, mas esses sentimentos ruins em relação a eles, porque a força motriz do socialismo é o ódio. O Marx, ele quer todo mundo insatisfeito para que nessa realidade insatisfeita a gente busque por uma revolução. E a nossa diferença entre eles é essa. Nós temos que ser compreensivos. E não compreensivos no sentido de idiotas da palavra, mas compreensivos no sentido cristão da palavra, de compaixão. Entende? Porque aí sua trajetória lá vai ser mais fácil. Se você tiver ódio deles, você vai querer bater de frente, você vai que. Não. Aquilo ali é só uma coisa passageira. Eles talvez lá na frente até se arrependam de quem eles são, mas para você ter essa consciência, foi o que eu falei, é necessário compreensão. E foi isso que me fez sobreviver dentro da faculdade. Eu escutei coisas muito absurdas, que eu vou abrir também. Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Coisas absurdas que eu escutei na faculdade. Mas o vídeo de hoje, como eu quero dar um geralzão de como era o meu dia a dia na Universidade Federal, mas eu vou botar de título, e eu sempre tenho que anotar, Manual de Sobrevivência na Universidade Federal, eu quero contar para vocês essas estratégias que eu usei no meu dia a dia, porque eu vim aqui para contar do meu dia a dia, para vocês. E foram justamente essas: da compreensão, da consciência, de entender a verdade, de entender que eles estavam mentindo, de compreender isso e ficar na minha espiral de silêncio. Então eu entrava, assistia às aulas, entrava muda e saía calada. Óbvio que isso prejudicou a minha vida social. Eu não era uma pessoa excluída, até descobrirem que eu era de direita. Tinha amigas, tinha até um grupo no qual eu fazia trabalhos, sempre, a gente sempre almoçava juntas, conversávamos, pegávamos ônibus juntos, era um grupo muito legal. Era até o nome ajudando a se formar. Mas isso porque elas não sabiam as minhas convicções. Mas eu acho que mesmo se elas soubessem, na altura ali do relacionamento que a gente tinha, inclusive uma delas ficou completamente chocada quando aconteceu a perseguição comigo, o que fez elas mudarem foi exatamente isso, a venda da consciência. Ficar do lado da Júlia é ficar contra todo o meio social, isso quando eu fui perseguida, no qual a gente está inserida. Então, vamos parar de falar com ela. Tudo bem. Só que foi o que eu falei. O que estar na espiral de silêncio me prejudicou no sentido social da palavra de ter uma vida social na faculdade? Eu não ia para jogos universitários, porque todo mundo era esquerda. A, a atlética completamente de esquerda, eu fazia história, gente. Então, assim, era muito vivo a questão do Che Guevara, do Fidel, dos símbolos, do Marx. Eu não fazia parte de nenhum tipo de grupo, assim, nem existiam populares. A faculdade também, entendam isso, é um caminho muito mais solitário. Mas eu tinha meu grupo. E eram 3 meninas. E para mim já era mais que o suficiente. Fazíamos as matérias juntas, nos ajudávamos a estudar. Cara, era bem legal. Foi um período bacana na faculdade. Mas foi o que eu falei. Eu tinha lá as minhas convicções firmes. Bacana que eu digo. Eu não estava sendo perseguida, eu estava numa situação confortável. Ruim ficou depois da perseguição. Que eu já tenho um vídeo aqui contando exatamente como foi. Então, se vocês querem saber como foi a perseguição, passo a passo, como é que aconteceu essa sucessão de acontecimentos, que não foram fáceis na época, mas hoje em dia eu entendo que foram super necessários, assiste o vídeo que tá aqui no perfil. Então, e aí eu ficava nessa espiral de silêncio até eu ser perseguida, até descobrirem que eu era conservadora. Quando eu virei, eu sempre fui.
Quando descobriram que eu era conservadora, tanto essas minhas amigas se afastaram de mim, porque estavam com medo de sofrer a mesma retaliação do que eu, e uma delas, que foi a que eu falei que ficou do meu lado, depois começou a ver sentido, tipo assim, nas coisas da faculdade. Tipo, ah, não, primeiro foi, meu Deus, o que estão fazendo com vocês? É super injusto, não pode, papapá. Depois virou tipo assim, ah, não, mas você também pediu, né? Porque você quer ser bolsonarista aqui dentro. Nossa, como se fosse o auge do absurdo você ser bolsonarista, eleitora do Bolsonaro numa universidade pública. Nossa, meu Deus, que radical, que coisa assim, de outro mundo. Não, meu amor. Eu estou na universidade pública, paga inclusive com dinheiro de muitos bolsonaristas, quiçá até de mais pessoas de direita do que de esquerda, porque quem contribui mais em impostos nesse país são os empresários. Os empresários, na sua maioria, são de direita. E eu sou livre, liberdade, entendeu? Não importa, eu não tava lá fazendo propaganda pro Bolsonaro ou pedindo voto. Gente, minha liberdade de voto. Voto é meu, secreto, enfim. Mas eles não aceitam. Tem toda essa questão da intolerância, do desrespeito, da. Cara, eu digo que, igual intolerância religiosa, é intolerância política dentro do ambiente acadêmico. Existe sim, 100%. E por isso que a gente tem que começar a ocupar esses ambientes para a gente poder mudar essa realidade, onde a gente ser de direita não seja taxado como a coisa mais horrorosa do mundo e a gente seja excluído, ameaçado e até prejudicado na graduação, ou na pós-graduação, ou na vida profissional por conta das nossas convicções. Isso é um absurdo. Isso é crime. E ser de direita não é crime. Então, logo após a perseguição, durante a perseguição, essas meninas se afastam de mim porque começam a querer ficar do lado daquele, daquele pensamento ideológico de esquerda. Eu fico sozinha, mas esse também não era o problema, porque ali minha intenção maior já era me formar. E ali foi o meu calvário total. Mas, calvário que eu digo assim, porque eu era uma pessoa completamente exposta, eu pisava na faculdade, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo era comunista. Não senti que certas portas foram fechadas, senti que eu tive mais dificuldade de passar por elas. Só isso. Como eu falei, nas minhas matérias, na minha graduação, foram coisas que foram mais difíceis para mim. Talvez ali uma perseguição velada, onde o meu trabalho, por melhor que fosse, nunca recebia nota máxima. Talvez ali uma exclusão em relação a grupo, né? Mas, como eu falei, ali meu objetivo maior já era me formar e ser uma historiadora que não é de esquerda, que é uma historiadora conservadora. E isso ainda dá muito burburinho na esquerda, né? Porque a esquerda continua revoltada, que eu saí da faculdade, continuei de direita, falam que eu não estudei nada, pipi. Tirei 10 do TCC, tá? Completamente avaliado por todos os professores que não têm o mesmo posicionamento ideológico do que eu e avaliaram o meu trabalho e viram que era digno de 10. Então, assim, eu estudei sim. Só que eu estudei a verdade. Eu não defendo um lado porque ele é o meu, entende? Eu só quero defender o lado que é o certo, eu só quero defender a verdade. E é isso que você, jovem, ou pai de jovem que me assiste, tem que passar pro seu filho. Ele tem que sempre valorizar a verdade. Porque às vezes o lado que a gente está defendendo é o lado errado e a gente tem que reconhecer isso. Mas quando é o lado certo, a gente tem que defender com afinco, com coragem, com garra e com comprometimento. E foi isso que eu fiz até o final da minha graduação. Hoje, quando eu falo que o que eu passei foi 100% necessário, eu tenho um feedback, né, um retorno dos alunos que continuam lá, dos professores conservadores que começaram a aparecer, de que as coisas estão mudando, de que a faculdade agora respeita mais quem fala opiniões diferentes, de uma chapa que concorreu ao centro acadêmico que não era de esquerda, de pessoas que eu conheço e concorreram a esse centro acadêmico sendo conservadoras, perderam, mas só de conseguir colocar a chapa para frente, isso mostra uma mudança ideológica, cultural e política dentro das universidades que são historicamente, no Brasil, dominadas pelo pensamento de esquerda. Mas nem sempre serão assim se a gente tiver pessoas comprometidas em querer transformar o seu meio de atuação. Você não precisa ser político para mudar as coisas. Você já faz política, você já muda as coisas culturalmente quando você tem comprometimento com as suas convicções. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.